Olá, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou atender vários pedidos das minhas seguidoras. Muitas seguidoras minhas pediu para que eu gravasse a videoaula com o passo a passo desse tapete. Minha anja, eu só quero pedir para você que não gostou do modelo, que você respeite a opinião de quem gostou. Que você não faça comentários desagradáveis, porque se fizer vai ser excluído o comentário e bloqueado a pessoa. Eu acredito que o respeito com a opinião do nosso próximo é fundamental. Respeito é fundamental. E como a maioria das pessoas gostou e pediu que eu fizesse a videoaula, eu vou gravar essa aula sim. Bom, para fazer esse tapete, eu vou precisar de 950 gramas de barbante número 8. Eu usei para fazer essa peça o barbante Piratininga número 8 e essa cor é a cor goiaba. Esse barbante Piratininga você pode comprar pelo site da Carmen. Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link do site da Carmen e também está o WhatsApp da loja da Carmen. Caso você queira fazer a sua compra pelo WhatsApp ou fazer um orçamento, fique à vontade. A agulha, eu usei duas numerações de agulha. As duas carreiras iniciais e as duas carreiras últimas, eu usei agulha 3, mais fina. E todo o meio do trabalho, eu usei agulha 3,5. Durante a aula, você vai entender o porquê. Bom, a medida dessa peça de altura tá com 80 centímetros e na largura tá com a medida de 96 centímetros. Mas se você quiser fazer o seu com o barbante número 6, também pode, fique à vontade. Todas as informações sobre esse tapete, como o barbante, o peso do barbante, a medida da agulha, onde comprar esse material, tudo você encontra na descrição do vídeo, ok? Então eu te desejo uma ótima aula. Então vamos iniciar o nosso tapete. Anja, a correntinha e as duas primeiras carreiras, que são de só ponto altos, eu vou fazer com a agulha número 3. Para ficar mais apertado. Depois das duas carreiras de ponto alto, eu vou seguir todinho com a agulha 3,5, ok? Então, eu fiz 142 correntinhas. Contei 1, 2, 3, 4 correntes. Na quinta, eu vou começar a fazer os pontos altos. Olha. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, até o final desse jeito. Então, foram 142 correntes. 142 correntes, você conta 1, 2, 3, 4 correntes. Na quinta, você começa a fazer os pontos altos. Então, eu vou fazer até o final da correntinha, só ponto altos. Fiz toda a primeira carreira de correntinhas. Como eu disse, nessa primeira carreira foram 142 correntes, 142 correntes, aí você conta 4 correntes, na quinta começa o ponto alto. Então, essa correntinha que subiu já é o nosso primeiro ponto alto. Aí, você vai colocando ponto alto em cada correntinha. Vamos ficar com o total de 130
39 pontos altos nessa primeira carreira, ok? Contando essa correntinha como sendo o nosso primeiro ponto alto, ficamos com o total de 139 pontos altos. Agora, a gente vai subir, chegou aqui no final, com a mesma agulha, agulha 3, vamos fazer 3 correntes. Vira o trabalho e vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, vamos fazer mais 139 pontos altos. Olha, já estamos com 3. A correntinha que subiu conta como primeiro ponto alto. Então, nessa segunda carreira que estamos iniciando, vamos ficar também com 139 pontos altos. Fiz toda a segunda carreira, que é só de ponto alto também. Então, nessa segunda carreira, ficamos com 139 pontos altos outra vez. Bom, Anja, agora eu vou mudar de agulha. Eu fiz a corrente e as 2 primeiras carreiras com agulha número 3. Para não dar aquele problema de ficar largo o início do tapete, né? Agora, essa agulha número 3, eu vou usar só lá em cima quando eu terminar o tapete para fazer as últimas 2 carreiras, que vai ser de ponto alto também. Aí, eu vou usar a agulha 3 novamente. Mas agora, eu vou passar a usar a agulha 3,5. Então, vamos lá, subir 3 correntes e dar início à nossa terceira carreira. Subir as 3 correntes, conta como nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer 7 pontos altos, sendo 1 ponto para cada ponto de base. Então, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Olha, 2, 4, 6, 7, terceira carreira. Vamos fazer 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz, opa, 1 ponto alto. Isso se chama crochê filé, ó. 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz 1 ponto alto. Então, vamos seguir assim até o final do trabalho. Eu falo pontos vazados. Pontos assim, eu falo pontos vazados. Sempre 2 correntes, pulando 2 pontos de base e no terceiro fazer o ponto alto. Bom, eu vou fazer assim até o final da carreira. Nós vamos ficar com 42 pontos vazados e lá no final colocar os 7 pontos altos outra vez. Então, estamos iniciando a terceira carreira. Então, eu fiz toda a terceira carreira, que foram 7 pontos altos, 42 pontos vazados, veja. E os 7 pontos altos final. Agora, a gente vai subir 3 correntes. E vamos iniciar a 4ª carreira. Essa 4ª carreira, minha anja, é exatamente igual à carreira anterior. 7 pontos altos no início, 42 pontos vazados e 7 pontos altos no final. Olha. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, repete a mesma coisa. Anja, essas batidas que dá é porque o meu braço fica no meio do triplé. Ó, o pouco do movimento que eu tenho aqui, ó. Meu braço fica preso para mim poder gravar, que aqui em cima tá a câmera.
filmando. Então, olha, qualquer escapadinha que dá no trabalho, eu bato na câmera. Me perdoe, mas dá para entender, né, a videoaula. Então, vamos fazer assim até o final, essa quarta carreira. 7 pontos altos no início, 42 pontos vazados e lá no final repete os 7 pontos altos. Fiz toda a quarta carreira, olha, 1, 2, 3, 4. Então, nessa quarta carreira eu fiz 7 pontos altos. Essa base da lateral direita e a base da lateral esquerda sempre será 7 pontos altos. Então, quarta carreira, 7 pontos altos, só pontos vazados, olha, 42 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Essa é a nossa quarta carreira. Fiz toda a quinta carreira. Então, minha anja, a partir dessa quinta carreira, eu vou fazer a carreira todinha e venho te mostrando a pontuação. Então, eu te aconselho o seguinte, ou você pausa o vídeo, veja o que eu fiz, falei e faz o seu. Ou se você preferir, você pode pegar um caderno, uma caneta e anotar a carreira todinha e depois pausa o vídeo e faz a sua carreira, tá? Então, vai ser desse jeito que eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê filé. Então, nessa quinta carreira, eu fiz os 7 pontos altos de base. Eu fiz 10 pontos vazados. Aqui foram 10 pontos vazados. Eu fiz 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 8 pontos vazados. 8 vazados. Fiz 46 pontos altos. 46 pontos altos. Fiz 7 pontos vazados e o último 7 pontos altos. Então, essa é a nossa quinta carreira. Fiz agora a nossa sexta carreira. Bom, nas laterais eu não vou falar mais, que são 7 pontos altos no início e 7 no final, né? Então, não tem necessidade de eu falar mais, que você já sabe. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 7 pontos vazados. 7 vazados. Eu repeti aqui os 46 pontos altos, olha. A mesma coisa da carreira anterior. Depois dos 46 pontos altos, eu fiz 7 pontos vazados. Fiz 13 pontos altos e 9 pontos vazados. Então, essa é a nossa sexta carreira. Fiz agora a sétima carreira. Então, nessa sétima carreira, eu fiz 2, 4, 6, 8 pontos vazados. 16 pontos altos. 7 pontos vazados. Aqui eu repeti os 46 pontos altos. E fiz 7 pontos vazados. Essa é a nossa sétima carreira. Fiz agora a
oitava carreira. Anja, a oitava carreira, a nona carreira e a 10ª carreira são exatamente a mesma coisa, são iguais. A oitava, a nona e a 10ª. Então, o que eu fiz nessa oitava carreira? Os 7 pontos altos da base. Aí, aqui eu fiz 9 pontos vazados. 9 pontos vazados. 34 pontos altos. 34 pontos altos. 9 pontos vazados. 16 pontos altos e 8 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Então, essa é a oitava carreira. A nona você vai fazer a mesma coisa, mesma quantidade de ponto, e a 10ª também a mesma quantidade de pontos. Eu volto te mostrando a 11ª carreira. Essa é a oitava. A nona é a mesma, a 10ª é a mesma coisa. Fiz então a 11ª carreira. Como eu já disse, a oitava, a nona e a 10ª carreira era exatamente a mesma pontuação. Oitava, nona e 10ª. Então, eu fiz as 3 carreiras que era a mesma pontuação e já fiz a 11ª carreira. Então, nessa 11ª eu fiz 8 pontos vazados e os 16 pontos altos. Fiz 9 pontos vazados. E fiz 37 pontos altos. 37 pontos altos. Fiz 8 pontos vazados e os 7 da lateral. Então, essa daqui é a nossa 11ª carreira. Fiz agora a nossa 12ª carreira. Então, eu fiz 8 pontos vazados, 40 pontos altos. 8 pontos vazados, 16 pontos altos, 8 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Essa é a 12ª carreira. Essa é a 13ª carreira. Os 7 pontos altos iniciais, 8 pontos vazados, 16 pontos altos, 7 pontos vazados, 43 pontos altos, 8 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Então, essa é a nossa 13ª carreira. Fiz agora a 14ª carreira. Os 7 pontos altos e aqui eu fiz 7 pontos vazados.
Fiz 49 pontos altos, 6 pontos vazados, os 16 pontos altos, 8 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Essa é a carreira 14. Essa é a 15ª carreira. Então, são 8 pontos vazados, os 16 pontos altos, 5 pontos vazados, 52 pontos altos, 52 pontos altos, 7 pontos vazados e 7 pontos altos da lateral. Então, essa é a 15ª carreira. Fiz agora a 16ª carreira. E vou te falar, a carreira 16, a carreira 17 e a carreira 18 são 3 carreiras exatamente iguais. Mesma coisa, a pontuação que você fez na carreira 16, você vai fazer na carreira 17 e na carreira 18. Então, nessa carreira 16, eu fiz os 7 pontos altos e fiz 7 pontos vazados. Aqui, olha, minha anja, eu fiz 55 pontos altos. 55 pontos altos. Aí eu fiz 4 pontos vazados. Os 16 pontos altos e os 8 pontos vazados. A carreira 16. Então, eu vou falar para você, pode fazer a carreira 17 e a carreira 18, que eu venho te mostrando a carreira 19. Essa é a carreira 16. Bom, então, como eu havia dito, a carreira 16, a carreira 17 e a carreira 18 eram 3 carreiras exatamente iguais. Então, eu fiz a carreira 19, porque 16, 17, 18 é igual, mas a 19 não. Então, essa agora é a carreira 19. Eu fiz os 8 pontos vazados, os 16 pontos altos. Fiz 3 pontos vazados e fiz 58 pontos altos. 58 pontos altos. E fiz os 7 pontos vazados. E 7 pontos altos final. Essa é a carreira 19. Fiz agora a carreira 20. Essa carreira 20 é a repetição da carreira 19. É a mesma coisa. Então, são 7 pontos altos, 7 pontos vazados, 58 pontos altos. Os 3 pontos vazados, 16 pontos altos e os 8 pontos vazados e termina com 7 pontos altos. A 20ª carreira é a repetição da carreira 19. As duas são iguaizinhas. Então, essa foi a carreira 20. Essa é a carreira 21.
os 7 pontos altos, 8 pontos vazados e 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz 16 pontos vazados. Depois dos 16 pontos vazados, eu fiz 31 pontos altos. 31 pontos altos. 3 pontos vazados e os 7 pontos altos lateral. Nessa carreira 21. Essa é a carreira 22. Os 7 pontos altos da base, 3 pontos vazados. 22 pontos altos. 3 pontos vazados, 22 pontos altos. 1 ponto vazado, 7 pontos altos. 2 pontos vazados, 58 pontos altos. 8 pontos vazados e 7 pontos altos. Então, essa é a carreira 22. Essa é a carreira 23. Os 7 pontos altos de base e 8 pontos vazados. Depois desses 8 pontos vazados, eu fiz 61 pontos altos, olha. Até aqui. Então, são 61 pontos altos. 1 ponto vazado. 1 ponto vazado. 7 pontos altos. 1 ponto vazado. E aqui a gente repete 22 pontos altos. Aqui vai ser uma base bem grande, com várias carreiras sempre de 22 pontos altos. Mas, olha, os 22 e 3 pontos vazados. E os 7 pontos altos da base. Então, essa é a nossa carreira 23. Essa é a carreira 24. Nessa carreira 24, é os 7 pontos altos da base, 3 pontos vazados. 22 pontos altos, 1 ponto vazado. Depois desse 1 ponto vazado, eu fiz 70 pontos altos. Olha, é direto ponto altos. 70 pontos altos. E os 8 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Então, essa é a carreira 24. Anja, a carreira 24, a 25 e a 26 é exatamente a mesma coisa que essa daqui, tá? Os 8 pontos vazados, os 70 pontos altos, 1 ponto vazado, os 22 pontos altos e os 3 pontos vazados. E os 7 da lateral, ok? Então, essa é a 24, você vai fazer a carreira 25, vai fazer a carreira 26. Eu volto fazendo com você, mostrando para você a carreira 27, ok? Então, essa é 24, 25 igual, 26 igual e a 27 eu venho te mostrando. Bom, como eu havia dito, a carreira 24, a 25 e a 26
eram exatamente iguais. Então, agora eu fiz a carreira 27. Nessa carreira 27, eu fiz os 7 pontos altos, 11 pontos vazados. Fiz 13 pontos altos, 7 pontos vazados, 28 pontos altos, 1 ponto vazado e os 22 pontos altos, os 3 vazados e os 7 pontos altos. Então, essa é a carreira 27. Essa é a carreira 28. Os 7 pontos altos, 3 pontos vazados. 22 pontos altos. Um ponto vazado, 7 pontos altos. Um ponto vazado, 22 pontos altos. 5 pontos vazados e 22 pontos altos. 9 pontos vazados e os 7 pontos altos. Então, essa é a carreira 28. Fiz agora a carreira 29. Os 7 pontos altos da lateral, 8 pontos vazados. 28 pontos altos. 4 pontos vazados. Tá difícil aqui porque tá grande. 22 pontos altos. 1 ponto vazado e 7 pontos altos. 22 pontos altos, 3 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Então, essa é a carreira 29. Fiz agora a carreira 30. Os 7 pontos altos, 3 pontos vazados. Os 22 pontos altos, 1 ponto vazado, 7 pontos altos, 2 pontos vazados, 22 pontos altos, 2 pontos vazados, 16 pontos altos, 2 pontos vazados, 13 pontos altos, 7 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Nessa carreira 30. Fiz agora a carreira 31. Os 7 pontos altos, 6 pontos vazados, 10 pontos altos, 5 pontos vazados, 16 pontos altos, 1 ponto vazado. 19 pontos altos,
3 pontos vazados, 7 pontos altos. 1 ponto vazado e 25 pontos altos. 2 pontos vazados e 7 pontos altos da base. Então, essa é a carreira 31. Fiz agora a carreira 32. 7 pontos altos, que é a nossa base, né? 2 pontos vazados. Aí eu fiz 25 pontos altos, 1 ponto vazado, 7 pontos altos. Os 3 pontos vazados, aí eu fiz 34 pontos altos. 5 pontos vazados, 16 pontos altos, 5 pontos vazados e os 7 pontos altos da base. Então, essa é a nossa carreira 32. Essa é a carreira 33. Os 7 pontos altos de base, 4 pontos vazados, 22 pontos altos, os 5 pontos vazados, 28 pontos altos, 4 pontos vazados, 7 pontos altos, 25 pontos altos, 2 pontos vazados e os 7 pontos altos final. Essa é a carreira 33. Fiz agora a carreira 34. Então, é os 7 pontos altos da lateral. E fiz 5 pontos vazados. 7 pontos altos. 4 pontos vazados, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 4 pontos vazados e fiz 28 pontos altos. Olha, os 28 pontos altos, fiz 6 pontos vazados, deixa eu puxar aqui, 22 pontos altos, 3 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Então, essa daqui é a nossa carreira 34. Fiz agora a carreira 35. Os 7 pontos altos da base, 3 pontos vazados, 7 pontos altos, 1 ponto vazado, 10 pontos altos e 7 pontos vazados. Olha, os 7 pontos vazados, aí eu fiz
25 pontos altos, 5 pontos vazados, 7 pontos altos e 11 pontos vazados. Finalizei com os 7 pontos altos da lateral. Então, essa é a carreira 35. Essa é a carreira 36. Depois dos 7 pontos altos da lateral, eu fiz 12 pontos vazados. Quatro pontos altos, 5 pontos vazados, 25 pontos altos, 8 pontos vazados, 4 pontos altos, 3 pontos vazados, 4 pontos altos, 3 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Então, essa é a carreira 36. Essa é a carreira 37. Então, eu fiz o 7 da lateral, depois eu fiz 16 pontos vazados. Olha, tudo vazado, 16 pontos vazados. Depois dos 16 vazados, eu fiz 22 pontos altos. Olha. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz desse lado 19 pontos vazados. Então, nessa carreira 37 é 16 pontos vazados, 22 pontos altos e 19 pontos vazados. Olha. Então, essa é a carreira 37. Fiz agora a carreira 38. Então, é os 7 pontos altos da base. Depois das 7 pontos altos, eu fiz 19 pontos vazados. Olha. Depois dos 19 pontos vazados, eu fiz 22 pontos altos. 2 pontos vazados, 10 pontos altos, 11 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Então, essa daqui é a carreira 38. Essa é a carreira 39. Depois dos 7 pontos altos da lateral, eu fiz 10 pontos vazados. Depois dos 10 pontos vazados, eu fiz 37 pontos altos. Depois dos 37 pontos altos, olha, eu fiz 20 pontos vazados e finalizei com os 7 pontos altos da lateral. Então, essa daqui é a nossa carreira 39. Fiz agora a carreira 40.
Então, eu fiz os 7 pontos altos da lateral e fiz 20 pontos vazados. Veja. 20 pontos vazados. Depois dos 20 pontos vazados, eu fiz 40 pontos altos. 40 pontos altos. Fiz 9 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Nessa carreira, 40. Essa é a carreira 41. Os 7 pontos altos da lateral e 9 pontos vazados. 37 pontos altos. 37 pontos altos. E depois dos pontos altos, eu fiz 21 pontos vazados. 21 pontos vazados e os 7 pontos altos da lateral. Nessa carreira, 41. Essa é a carreira 42. Os 7 pontos altos lateral. Aí eu fiz 21 pontos vazados. Olha. 21 pontos vazados. Depois eu fiz 13 pontos altos. 1 ponto vazado. 22 pontos altos. E 9 pontos vazados. Terminei com os 7 pontos altos lateral. Nessa carreira, 42. Bom, nessa carreira aqui, Anja, aconteceu uma coisa e eu quero mostrar para você. Esse barbante Piratininga, é muito raro você encontrar um nó. É muito raro. Olha, eu trabalho com o barbante Piratininga há anos. Se eu encontrei 3 nó durante esses anos, assim, é raro ver um nó nesse material, nesse barbante, porque a qualidade dele é incrível. Só que agora acabou de aparecer um nó aqui. Então eu quero falar para você, quando você estiver fazendo uma peça do barbante e tiver um nó, você nunca, jamais trabalha a peça com o nó que veio no barbante. Olha, veio o nó. Você pega aí, ó, ele abre uma puxadinha que você dá. Aí já pensou, você imagina, trabalha com esse nó. Na primeira lavada a peça já vai estourar. Então, quando você vê um nozinho, dá uma puxada, arrebenta o fio, procura fazer a emenda aonde você tá, ó, porque aqui tem bastante, aonde você está nos pontos altos, e eu vou te mostrar como que você faz a emenda no barbante. Olha. Então, eu vou cortar um bom pedaço, que é para fazer o arremate depois. Bom, aqui tá um ponto alto normal, né? Vou fazer de novo. Olha. Esse é um ponto alto normal, o pedacinho tá aqui. Ó. O que você vai fazer? Pega esse ponto, esse fio e puxa. Olha. Agora você vai pegar a outra ponta, vai introduzir a agulha aqui. Puxa o fio e começa a trabalhar normal. Olha.
Tá vendo? Porque você vai arrematar o fio depois e não vai aparecer que houve uma emenda. Olha. Certo? Então, nunca trabalhe com o nó que veio no barbante. Fiz agora a carreira 43. Os 7 pontos altos lateral e 9 pontos vazados. Depois dos 9 pontos vazados, eu fiz 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz só pontos vazados. Veja, eu fiz 26 pontos vazados. E os 7 da lateral. Fácil essa carreira, né? Então, essa é a carreira 43. Essa é a carreira 44. Então, depois dos 7 pontos altos da lateral, eu fiz 27 pontos vazados. Deixa eu te mostrar, olha. Quantidade de pontos vazados. Foram 27 pontos vazados. Tá grande, tá difícil pra mim aqui. Depois dos 27 pontos vazados, eu fiz 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz 10 pontos vazados e os 7 da lateral. Então, agora, eu vou ensinar você a fazer o arremate desse fio. Você presta atenção para arrematar se a sua peça tá pelo avesso. Você vai olhar aqui embaixo, olha. Então, aqui é o avesso, olha o direito, é diferente, né? Aqui é o avesso, então eu vou ensinar você a arrematar agora, peraí. Todos os meus arremates eu faço desse jeito, ó. É 8 fios, né? Eu vou separar 4 fios de um lado e 4 fios de outro. Se você estiver fazendo o seu tapete com 6 fios, você separa 3 e 3. Olha. Pega uma parte desse fio e agora dá vários nós. 1, 2, 3, 4, 5 fios. Nunca que isso aqui vai estourar, viu? Olha. Pega esse outro. E faz a mesma coisa, vários e vários nós. 1, 2. É mania de crocheteira, né? Tudo a gente conta. Pronto. Pronto. Agora você pode bater na máquina, bater no tanquinho, pode lavar tranquila a peça que não vai estourar essa emenda de jeito nenhum. Então, essa foi a carreira 44. Essa é a nossa carreira 45. Então, é os 7 pontos altos da lateral, 11 pontos vazados. Depois dos 11 pontos vazados, eu fiz 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, foram 28 pontos vazados, olha. Até o final, até chegar nos 7 pontos altos da lateral,
é só pontos vazados. Então, ficamos com 28. Anja, essa carreira 45 é a última carreira do nosso desenho. Nosso desenho termina aqui nessa carreira, na carreira 45. Então, agora, eu vou passar 2 carreiras de só pontos vazados, inteirinha. Os 7 pontos altos do início, 7 pontos altos do final. E aqui o meio, só pontos vazados. Eu vou vir com pontos vazados e vou fazer mais uma carreira com ponto vazado. Porque depois nós vamos fazer 2 carreiras só de ponto alto para dar o acabamento no tapete. Só que essas 2 últimas carreiras nós vamos ter que mudar de agulha, ok? Então, nessa carreira 45 termina o nosso desenho, que é 11 vazados, 10 pontos altos e 28 vazados. Na carreira 45. Então, veja, minha anja, depois que eu terminei o desenho, eu fiz mais 2 carreiras só de pontos vazados. Agora, a gente vai passar 2 carreiras só de ponto alto. Mas eu vou mudar de agulha. Tá grande, tá difícil de mexer aqui. Olha. Então, as 2 primeiras carreiras eu fiz com a agulha número 3. E trabalhei o tapete todinho com a agulha 3,5. As 2 últimas carreiras, que é só de ponto alto, eu vou trabalhar com a agulha 3. Para não ter aquele problema de chegar aqui em cima, a peça abrir. Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. É difícil para mim, que tô acostumada sempre com a agulha 3,5, 3,5, a hora que pega a 3, sente diferença. Olha, não pode deixar escapar. Olha, já vai ficando mais fechadinho. Bom, então, aqui dentro do ponto vazado, vamos colocar 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto. 2 pontos vazados, ponto altos no ponto vazado. Um ponto alto sobre o ponto alto. Então, vamos assim até o final da carreira, só ponto alto, e vou voltar só com ponto alto. Aí, a gente vai fazer um contorno em toda a volta com o ponto tombadinho, que é para poder dar um acabamento no nosso tapete. Olha. Certo? Então, eu vou fazer 2 carreiras só do ponto alto e venho pra gente dar o acabamento. Fiz as 2 carreiras só de ponto alto. Olha, o desenho terminou aqui, né? Então, as 2 carreiras de ponto vazado e as 2 carreiras de ponto alto com agulha mais fina, com agulha 3. Veja como que fica certinho fazendo os pontos altos com a agulha mais fina. Agora, eu vou voltar para minha agulha 3,5 para passar um contorno em toda a volta do tapete com o ponto tombadinho, para a gente dar o acabamento. Então, vamos lá. Terminei aqui, ó, presta atenção que aqui é o direito da nossa peça, olha. Tá? Então, aqui é a parte direita da peça. Eu vou introduzir a agulha aqui e vou puxar de uma vez. Vou fazer
3 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse é o famoso ponto tombadinho, é o ponto de acabamento. Olha, 3 correntes e 3 pontos altos. Agora eu vou introduzir aqui, vou laçar o fio e vou puxar de uma vez. 3 correntes e repete os 3 pontos altos no mesmo lugar. Olha. Pula um, no próximo você laça o fio e puxa de uma vez. É o ponto baixíssimo. Já sobe 3 correntes e vamos 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Pula essa carreira próxima, vai na outra, laça e puxa de uma vez. Olha. Sobe 3 correntes e vamos fazer a mesma coisa. Bom, eu vou fazer essa lateral todinha. Quando chegar lá embaixo, que for para fazer em cima dos pontos altos lá embaixo, eu venho te mostrando. Fiz, olha, a lateral. Agora cheguei aqui no fim, aonde a gente vai fazer aqui no início, né? Onde a gente iniciou o tapete. Então, daqui eu vou passar aqui pra ponta, ó. Puxar o fio de uma vez. Subir 3 correntes, fazer 3 pontos altos aqui no pezinho. 1, 2, 3 pontos altos no pezinho. Bom, agora eu vou pular 3 pontos e no quarto eu vou pegar, olha, 1, 2, 3. Aqui no quarto eu vou laçar o fio e puxar de uma vez. Olha, sobe 3 correntes, fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, vou introduzir a agulha e puxar de uma vez. Bom, Anja, essa parte aqui é com a tensão da minha mão. Na tensão da minha mão, eu pulando 3 e pegando no quarto ponto, vai ficar uma boa medida. Essa parte não vai ficar nem repuxada, entendeu? E também não vai ficar embabadada. Vai ficar um trabalho retinho como tá aqui na lateral. Então, você tem que ver a tensão da sua mão. Se na sua mão você pula só 2, ou se você pula mais do que eu, o importante não é a quantidade que você vai pular aqui para poder fazer seu ponto tombadinho. O importante é não ficar nem embabadado e nem repuxado. Olha. 1, 2, 3. No quarto eu vou introduzir a agulha e puxar de uma vez. É o que na minha mão vai ficar bom, ok? Então, você tem que ver na sua mão como que vai ficar bom. Agora sim eu vou dar a volta todinha, porque a mesma quantidade que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui na parte que eu terminei. A mesma quantidade que eu fiz na lateral, eu vou fazer na outra lateral também, ok? Então, eu vou fazer toda a volta do meu tapete e venho te falando o peso que ficou e a medida que ele ficou. Veja agora, Anja, o resultado final do nosso tapete. Bom, a quantidade de barbante foi 950 gramas. Mas se você for fazer o seu com barbante número 6, você vai gastar menos.
Ele ficou de altura 80 centímetros e na largura ficou com a medida de 96 centímetros. Anja, quanto ao valor que você pode vender essa peça, aqui no final da aula eu deixei uma tabela onde você vai aprender a colocar valor em todos os seus trabalhos, nesse tapete e todos os demais trabalhos seus. Então você olha a tabela, faz o seu cálculo e coloca o seu valor. Eu agradeço imensamente todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer esse tapete. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula.